Você sabia que os ricos têm hábitos incomuns e que ninguém te conta? Hoje vou revelar 4 deles e, se você aplicar, pode mudar completamente a sua vida. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha, pois isso ajuda muito o crescimento do canal e para eu estar trazendo mais conteúdos como esse. Bom, hoje vou mostrar para vocês 4 hábitos que os ricos aplicam na vida deles e são hábitos simples que você pode começar ainda hoje. Hábito número 1. Busca constante pela aprendizagem. As pessoas ricas e prósperas nunca estão satisfeitas com o que elas já sabem. Elas sempre querem estar em constante aprendizagem. Eles querem sempre aprender mais e ter um conhecimento além do que eles já obtiveram. Seja através de compartilhando informações com colegas e amigos, vendo notícias importantes, fazendo cursos, graduação ou principalmente lendo livros. E isso é um hábito incomum entre os ricos. E podemos citar grandes empreendedores que não perdem tempo em redes sociais ou vendo notícias irrelevantes para eles, acompanhando a vida dos outros. Eles focam neles mesmos e não focam na vida dos outros. Alguns exemplos que eu posso citar é o Bill Gates. Bill Gates, ele lê aproximadamente 50 livros por ano. Outro exemplo é o Warren Buffett, que passa 80% do seu tempo estudando. E outro exemplo que eu posso citar é o Elon Musk, que aprendeu sobre foguetes sozinho. Então esse é um hábito que você mesmo pode aplicar na sua vida. Outro ponto legal de citar é que algumas das pessoas ricas fazem a famosa dieta da informação. O que seria isso? É um termo citado pelo autor Tim Ferriss no livro Trabalhe 4 horas por semana, onde consiste em fazer como se fosse um detox de informação, onde o objetivo é reduzir o consumo de informações e redes sociais e focar apenas naquilo que agregará a você, informações relevantes à sua vida e ao seu ramo, fazendo com que assim aumente seu foco e sua produtividade. E segundo o autor, notícias cruciais acabarão chegando a você. Você não precisa ir atrás dessas informações. Se uma informação é muito importante, você vai acabar sabendo, seja pelos seus amigos, pelos vizinhos, pelo pessoal conversando nas ruas, você acabará sabendo se essa informação for muito relevante para você e para a sociedade. E se não for, você nem chegará a você, então não é importante. Não há por que você ficar nas redes sociais ou outros canais de comunicação vendo notícias irrelevantes que não servirão, não agregarão para o seu aprendizado. Então assim você consome apenas conteúdo que você sabe que vai agregar na sua vida. Então uma dica que eu dou para vocês, que eu mesmo tento aplicar na minha vida é: separe uma parte do tempo ali, que seja 15 minutos por dia, de manhã ou antes de dormir, para realizar uma leitura de um livro, ao invés de ficar apenas no Instagram, por exemplo, ou vendo notícias irrelevantes. Então assim você conseguirá focar mais em você, aprender mais, estar em constante aprendizagem. Até pode ser ouvir um podcast ali em outro idioma, por exemplo, estará treinando, aprendendo sobre o tema daquele podcast e ainda praticando outro idioma, inglês, por exemplo, em vez de ficar apenas no Instagram vendo a vida dos outros. Pode utilizar essas redes sociais, pode, é bom, só que tem um limite. Então, aproveite o tempo que você tem para estudar, seja lendo livro, ouvindo podcast, até vendo vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo bom aqui no YouTube, é só saber filtrar. Então o hábito número 1 é estar em constante aprendizagem. Hábito número 2, elas se cercam por pessoas com hábitos semelhantes. O círculo social influencia muito quem você é e o que você faz. Se você se relaciona com pessoas que não estão alinhadas com você, com o mesmo objetivo e com os mesmos hábitos, uma acabará puxando a outra para baixo, uma influenciará a outra. O elo mais forte acabará influenciando a outra pessoa. Então, se você não está cercado por pessoas que pensam igual a você, pensam completamente diferente, você acabará pensando diferente. Então, pessoas ricas, elas se cercam por pessoas com interesses e hábitos semelhantes. Um bom exemplo que eu posso citar é o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, onde lá no início, antes de criar o Facebook, ele se cercou por pessoas e amigos com o mesmo interesse, onde os amigos deles estavam focados em criar alguma coisa inovadora, eles gostavam de tecnologia, empreendimento. Então, se Mark Zuckerberg não tivesse nesse elo social, nesse círculo social e com outras pessoas que têm pensamentos completamente diferentes e hábitos diferentes, talvez não viria a ter o Facebook hoje.
Então, é muito importante você se cercar de pessoas que você vê, e é fácil ver quando a pessoa está seguindo um caminho que é parecido com o seu. E dá pra ver quando a pessoa é completamente diferente de você. Então, uma dica que eu dou é: procure sempre estar perto de pessoas que tenham o mesmo hábito que você, que te puxe para cima, que não te desanime, que te apoiem nos seus projetos e que pensam igual você, pois isso facilitará muito você alcançar seus objetivos. Então, esse é um segundo hábito que os ricos praticam muito na vida deles. Eles estão num círculo social onde as pessoas compartilham das mesmas ideias, princípios e objetivos. Hábito número 3. As pessoas ricas pensam no longo prazo. As pessoas ricas não buscam recompensas e gratificações imediatas. Eles sabem que tudo que é bom leva tempo, seja nos relacionamentos, nos investimentos, nos empreendimentos. Tudo que para você colher, um dia você tem que plantar. E não é plantar hoje e colher amanhã. Tudo leva tempo. Para você construir um grande patrimônio, você tem que pensar no longo prazo. Não é em um mês que você vai ficar rico, milionário. Mesma coisa em relacionamento. Você conhece uma pessoa, você sai 1, 2 vezes com ela. Não é igual você sair por 1, 2, 3 anos. Você vai estar muito melhor quando quanto mais tempo você passar com essa pessoa. E não em 1, 2, 3 dias. Então, as pessoas ricas, elas pensam no longo prazo. E alguns exemplos que eu posso citar é o próprio Elon Musk novamente, onde muitas das empresas que ele fundou, ele apostava no longo prazo, pensando em daqui décadas e não dias para ter sucesso. Outro exemplo é o Jeff Bezos da Amazon. Ele constantemente durante os anos, ele estava reinvestindo seu patrimônio e seus lucros na empresa, na Amazon, para posteriormente, depois de anos, essa empresa vingar e começar a lucrar de verdade. Outras empresas de crescimento, principalmente como o Nubank, eles investiram para depois ter o lucro e os resultados. Eles pensaram no longo prazo e não em questão de dias, semanas ou meses, questão de décadas. Warren Buffett, por exemplo, 80% do seu patrimônio veio depois de certa idade, depois que ele já estava velhinho lá. Então, não é de um dia para a noite que as coisas vão acontecer. Tudo leva tempo, então tem que ter essa mentalidade de longo prazo. Então, uma dica que eu posso deixar para vocês é: antes de realizar uma tarefa ou uma decisão importante na sua vida, pense como que isso afetará a sua vida daqui 5 ou 10 anos. Então, assim você poderá realizar ações e decisões melhores. Hábito número 4. Eles cuidam da saúde e da mente. Se você não tem uma mentalidade boa e nem uma saúde boa, é impossível enriquecer. Quando eu falo de mentalidade, é você ter uma mentalidade positiva, você saber o que você tem que fazer. E questão de saúde é a alimentação, ter uma alimentação saudável, um sono regular, um sono bom, de qualidade, pois sem esses ingredientes você não consegue pensar direito, você não consegue prosperar, você estará mais cansado durante o dia, não renderá no seu trabalho, não tomará decisões, que às vezes muitas decisões que são importantes não tomará da forma correta, porque você está cansado, não dormiu bem, não se alimentou bem. E um hábito principal em comum entre os ricos é que eles praticam atividade física, principalmente durante a manhã, que é a parte do dia que você está mais exposto. Mas se você não pode realizar durante a manhã, pode ser de noite ou qualquer hora do dia que você possa, pelo menos realizar 30 a 40 minutos de atividade física, seja uma corrida, academia, jogar um futebol, seja lá o que você gosta. É muito importante realizar atividade física. Isso melhora a sua autoestima, sua saúde e também sua mentalidade. Um bom exemplo que eu posso citar é o Cristiano Ronaldo. Ele sempre pensa ele tem um foco, ele é obsessivo em ser o melhor e fazer o melhor dele. E você não precisa ser o Cristiano Ronaldo, dar o melhor de si ali, mas se você tiver essa mentalidade de saber que o seu corpo é importante, sua saúde é importante, se você não estiver saudável, não estiver se alimentando bem, não estiver dormindo bem, não estiver praticando atividade física, seu corpo não vai render. Logo, sua mente também não vai ser produtiva. Então, é muito importante essa parte de cuidar da saúde e da mentalidade. Então, deve-se ter muita atenção a essa parte da saúde. Então, uma dica que eu posso deixar para vocês: tente incluir atividades físicas na sua rotina, tente despender algum tempo para atividade física, porque isso agregará muito na sua saúde física e também mental. Então, recapitulando os 4 hábitos em comum das pessoas ricas: busca constante pela aprendizagem,
As pessoas ricas se cercam por pessoas com hábitos e interesses semelhantes, as pessoas ricas pensam no longo prazo e também, como eu citei anteriormente, elas cuidam da saúde e da sua mentalidade. E esses hábitos não são impossíveis de a gente tentar praticar. São hábitos simples que a gente pode começar hoje mesmo a incluir no nosso dia a dia. Esses hábitos podem não fazer você ficar rico, milionário, mas mesmo que não faça você ganhar mais dinheiro, que é muito difícil, muito provavelmente vai acontecer, porque quando você tem esses hábitos, a sua mentalidade acaba mudando, e quando a sua mentalidade muda, você prospera. Mas mesmo que você não vire milionário, sua vida será muito melhor. Imagine uma pessoa que não cuida da saúde nem da mentalidade, está cercado de pessoas com ideias totalmente diferentes dela e não pensam no longo prazo, são imediatistas e não buscam conhecimento, só ficam em redes sociais, assistindo novelas. Imagine a vida dessa pessoa comparada com uma pessoa que tem esses hábitos que eu acabei de citar. É completamente diferente. Qual pessoa você acha que vai prosperar mais? A pessoa A, que tem esses hábitos dos ricos, ou a pessoa B, que não cultiva nenhum desses hábitos? Eu acredito que a pessoa A, se fosse para apostar, para investir, investiria muito mais na pessoa A, que vai prosperar mais do que a pessoa B. Então, esses hábitos não são apenas dos ricos. Eles têm em comum esses hábitos sim, mas você pode incluir na sua vida. E é o que eu tento fazer na minha vida diariamente. Às vezes dou uma deslizada ali, mas eu sempre estou tentando criar esses hábitos na minha rotina. Pois eu sei que riqueza não é só sobre dinheiro, mas sim sobre como você está consigo mesmo, como você tem boas conexões com outras pessoas e principalmente é conhecimento. Por isso eu sempre tento buscar mais conhecimentos. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, compartilha, pois isso ajuda muito o canal e para estar trazendo mais conteúdos como este nos próximos vídeos.